Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Duhka Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Quando a gente fala sobre Shiva, muita coisa passa na nossa cabeça. Quer dizer, muita coisa pode passar na nossa cabeça. A gente escuta falar muito sobre Shiva, né? Na Índia, a gente escuta o tempo todo falar sobre Shiva. A gente vê várias histórias sobre Shiva, né? É falado nas práticas de yoga sobre Shiva, nas histórias, né? Nos estudos. Mas afinal de contas, quem é Shiva? Quem afinal de contas é Shiva? Shiva, no Ocidente, muitas vezes as pessoas não têm nem ideia e acham que Shiva é um nome feminino, Shiva é um nome masculino. Na verdade, Shiva, em termos de deidade, Shiva inclusive está ligado com a potência masculina, né? Ele tem esse aspecto, né? Shiva muitas vezes é visto inclusive como um galã. Esse é Shiva. Quem de fato é Shiva? O que significa Shiva? Shiva, quando a gente vai na Índia, a gente tem inúmeros templos famosos para Shiva. Na verdade, os devotos de Shiva na Índia é um dos primeiros, um dos maiores em termos de quantidades, né? Os dois maiores grupos de devotos são os Shaivas, que são os Shivaístas, e os Vaishnavas, que são os os devotos de Vishnu. São esses dois maiores devotos. Claro que tem outros, né? Grandes devotos, muita gente dedicada à devoção a Devi, de maneira geral, né? A Ganesha também. Mas Shiva é muito proeminente, né, na Índia. E aí quando você vai no sul da Índia, no norte da Índia, sempre tem templos para Shiva, inúmeros templos para Shiva. Templos muito famosos. Geralmente os templos de Shiva, a deidade, ela está representada ali na forma de uma Shivalinga, né? A Shivalinga é uma imagem que não tem uma imagem definida. Ela não tem traços antropomórficos. Então, não tem olhos, geralmente, não tem olhos, não tem nariz, não tem boca. A Shivalinga é uma forma sem forma, uma forma disforme, né? Geralmente de pedra, às vezes de metal, mas é comum ser de pedra. Às vezes de uma pedra naturalmente rolada. Aí você vê ali uma pedra que foi retirada do fundo do rio e pronto, é uma Shivalinga natural.
ou uma Shiva Linga esculpida, mas é como se fosse uma imagem sem formas. E aí você tem as mais diversas formas, né? Então você entra nos templos e aí você vê aquelas imagens todas. Quando você chega no coração do templo, você esperava que tivesse uma imagem de um Shiva sentado, com olhos, com nariz, como geralmente a gente conhece, né, nas imagens. Mas aí não, você vê uma forma que parece um poste, né, praticamente um poste de pedra com uma roupa. E aí, cadê Shiva? Shiva está onde, afinal de contas? Shiva é esse pedaço de pedra? Ora essa, ele é tanto pedaço de pedra como se fosse tanto o pedaço de pedra quanto a escultura de metal com olho e boca. A questão não é ter olho ou boca, ou ter a forma como a gente conhece. Quando a gente vai no templo e vê uma murti, vê uma imagem, a gente não está ali para poder ver a imagem em si. A imagem é um suporte para a gente poder reconhecer internamente aquele que, na verdade, não tem uma forma definida. Então, quem é Shiva? As pessoas fazem os festivais, né? Mahashivaratri está chegando aí, as pessoas passam a noite inteira cantando para Shiva, fazendo puja para Shiva, meditando em Shiva. Os templos ficam cheios de gente, tem procissões. No alto do Himalaia, então, tem templo no alto do Himalaia, Kedarnath. Kedarnath é um templo maravilhoso, você passa horas subindo a montanha, literalmente, você começa de manhã, você chega lá no final da noite, né? No início da noite às vezes, dependendo do seu ritmo. Você vai subindo, chega lá um templo no meio dos picos nevados, está lá, um templozinho de pedra, e aí geralmente não se vai no templo quando você chega, né? Porque você está muito cansado, já está tarde. Aí você toma um banho, se arruma, vai ali em volta do templo, faz um namaskaram, mas só no dia seguinte de manhã que você vai ver a puja. Aí você entra no templo. E aí quando entra lá, o que tem no coração do templo? Tem uma Shiva Linga. Uma Shiva Linga natural, que não é arredondada. Isso é que é o mais incrível. Né? O Kedarnath, o templo de Kedarnath, é uma pedra pontiaguda, parece um cone de pedra que sai do meio do chão, está enterrada, assim, tem a ponta para cima. E aí tem uma base de prata, e aí uma ione ali, né, que geralmente as Shiva Lingas têm, e aí pronto. E aí tem lá, na Shiva Linga de pedra, uma pedra, olha só, uma ponta de pedra. Não é uma ponta de pedra. Para o devoto, quando chega lá, o que ele vai ver? Ele vai ver Shiva no alto do Himalaia, especialmente no alto do Himalaia. Shiva está associado com as montanhas, com os picos nevados, com o Himalaia. Né? Aquilo que é o mais alto, aquilo que é difícil de ser alcançado. Não é qualquer um que chega no alto do Himalaia. Exige muita vontade. Você tem que querer muito ir para o Himalaia. Se você não nasce no Himalaia, para você ir no Himalaia, você tem que querer muito. Né? Por quê? Porque não é fácil, não é confortável. Mas é lindo, é encantador, tá? Mas você tem um esforço para chegar até lá. É uma viagem, uma yatra, uma peregrinação. Você tem que subir, você tem que se preparar. Você tem que ir com seus itens de necessidade, que são poucos. E aí você vai subindo num esforço imenso para chegar lá e ter a visão de Shiva dentro do templo. Essa que é a ideia. Né? Então existe uma disciplina ali, exige um tapas. Shiva está associado com essa disciplina, essa força de fazer aquilo que de alguma maneira é valioso para mim, é importante para mim. Então eu vou lá e me disponho a fazer. Ah, mas vai ser tão cansativo. Sim, mas eu vou lá e faço. Eu vou lá e coloco uma força ali. Né? E eu vou lá e faço. Eu me dedico. Não é confortável. Mas o resultado é extraordinário, vale a pena. Então eu vou lá e faço. Tudo isso está associado a Shiva. Né? Não é à toa que os maiores templos de Shiva, os mais famosos, estão no alto do Himalaia. É porque Shiva é o senhor do yoga, ele é o senhor do próprio conhecimento também. Shiva está associado com a transformação, com a destruição. Né? Entre as várias deidades que a gente tem nesse panteão hindu, nesse panteão védico, Shiva é aquele que está associado com a destruição. Ele é o destruidor. E aí as pessoas pensam, mas isso é terrível. Como é que ele está associado com a destruição? Não, eu não quero destruição. Eu quero só criação. Né? Vamos construir coisa nova. E manutenção. Criação e manutenção. Destruição não é legal. Depende do quê? Né? Não vamos destruir as florestas. Tudo bem. Não vamos destruir o meio ambiente. Tudo muito bem. Não vamos destruir a vida. Tudo ótimo. Agora, você quer destruir a doença? Ou mantém a doença? Não, a doença não é boa. A doença a gente quer eliminar. Shiva é destruição. Shiva não é aquele que destrói no sentido negativo. Ele é o destruidor, ponto. É a gente que coloca um sentido
agradável ou desagradável, desejável ou indesejável, né? Negativo ou positivo, isso é com a gente. Shiva representa a capacidade da destruição, da dissolução, que faz parte do universo. E, portanto, Shiva está associado com as mudanças, está associado com aquilo que é novo. Por quê? Porque o velho foi embora. Por isso que às vezes ele é chamado de transformador. Na verdade, toda transformação envolve sempre uma destruição e, na sequência, uma criação nova. A transformação é isso, é uma mudança de estado. Tem uma quebra ali. Essa quebra é Shiva, né? Então a destruição. O problema é que, no geral, a gente não está muito disposto a lidar com as mudanças. A gente tem que lidar com elas, porque elas aparecem. Ok, vai lá que seja. Mas, geralmente, as pessoas não gostam muito das mudanças. Nem sempre, mas muita gente não gosta das mudanças. E por quê? Porque a mudança é muito desconfortável. A gente não sabe o que vai vir depois. Eu não sei. Quantas vezes a pessoa está numa situação terrível, uma situação de dor, só que ainda assim, consciente ou inconscientemente, ela se mantém lá, ela não sai daquilo. Mas por que você não sai dali? Você não está te fazendo bem? Por que não muda? Vai, muda de áreas. Né? Termina com esse relacionamento que não é bom, ou então muda desse emprego que não é agradável. Vai se mudar, muda a situação. E a pessoa não consegue. E por que ela não consegue? Às vezes não consegue porque não tem recurso, tudo bem. Mas às vezes não é uma questão disso, às vezes é uma questão de que é muito medo. É muito medo. Porque afinal de contas, não, eu me acostumei. Eu me acostumei, é pior que você se acostumou com a dor, e é por isso que você vai ficar aí. Você acha que mudar, fazer um movimento para mudar, vai doer mais do que a dor que você está sentindo? Eu acho. É por isso que fica. Né? Mas talvez seja mais doloroso. Talvez o movimento de mudança, a mudança em si, pode ser mais dolorosa do que a dor, aquela dorzinha, né, que já é crônica, que está ali. Então, mudar pode envolver um esforço, que é mais doloroso, mas ele é pontual. O que vai vir depois? A eliminação da dor. Mas você não sabe disso. Você não está disposto a ver o que vai vir do outro lado. Pelo menos é uma dor conhecida. Eu fico. Isso é muito triste, né? Porque a gente de fora vê que a pessoa está sofrendo. E a gente vê o que pode ser a vida da pessoa. Mas a pessoa, de alguma maneira, fica com medo. Né? E o medo congela a gente. Shiva está associado a essa mudança, que exige uma clareza, exige uma força, uma Shakti ali também. Né? Uma força ali para poder ir além. E aí realmente a gente precisa de uma certa bênção para fazer esse movimento. Um certo esforço, mas a gente precisa de um ímpeto, que nem sempre a gente tem. Isso tudo é Shiva. Tá? Então, as mudanças assustam, porque a gente não sabe o que vai vir depois. Pode ser pior do que eu estou encarando. E aí o que acontece é que as mudanças, a destruição, a transformação, por mais que sejam maravilhosas, e elas são inevitáveis, isso também é outro ponto. A gente luta para manter aquilo que a gente gosta, tá, mas não vai manter. Você pode manter durante algum tempo, mas vai acabar, vai mudar. E por quê? Porque essa é a natureza do universo inteiro. Nada, tudo que tem início tem um fim. Nada no universo vai durar para sempre. Não existe o para sempre. Mas a gente tem a ilusão, não, mas isso aqui vai durar para sempre. A gente nem pensa sobre as coisas. A gente se agarra às coisas e vai. Isso é apego. Né? O apego é a dificuldade da gente abrir mão quando necessário. Não precisa abrir mão simplesmente. Você não precisa abrir mão das coisas. Você pode ter as coisas. Mas eu preciso descobrir um espaço interno onde eu não dependa das coisas. Para ser feliz, veja bem. Eu não dependo daquilo para ser feliz. Isso é desapego. E se eu não dependo daquilo para ser feliz, eu posso ter ou posso não ter. Não é isso que vai fazer a diferença na minha felicidade. Então eu sou livre. Isso é liberdade. Isso é o desapego. Shiva está associado com esse desapego também. Mas no momento em que a gente tem um apego, a gente não consegue se ver sem aquela pessoa, sem aquele objeto, sem aquela circunstância, sem aquele estado. E aí o que acontece? A gente nem cogita a possibilidade de que vai acabar. A gente não quer lidar com isso, porque é doloroso demais. Eu não aguentaria. Sem aquilo eu não ia aguentar. Então eu nem penso na ausência daquilo. Tá, mas
é importante se preparar, porque uma hora vai mudar, as coisas vão mudar. Não, 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 nem fale. Mas se não falar, você não vai se preparar. Não, mas eu não quero pensar, porque eu vou ficar muito mal. Então a gente tem que parar para analisar por que a gente fica tão mal com relação a essas coisas. Por que o fim faz a gente sofrer tanto? É medo. É uma falta de clareza em relação às coisas. Na Gita, Shri Krishna fala para Arjuna, tudo que tem um início vai ter um fim necessariamente. Se a gente sabe disso, qual é a razão para o sofrimento? Aquilo que vem de novo, a gente dá as boas-vindas. E aquilo que vai embora, porque já não é mais na hora de ficar, a gente se despede. Isso é o sábio. Ele está preparado para lidar com o novo e com o velho. Com aquilo que chega e aquilo que vai embora. E está tudo bem. Que é auspicioso, isso é bom. Não é ruim. Só que a gente não está preparado para se despedir de nada. E aí a gente finge que não acontece. Não vai acontecer. Ponto. Nem pensa. E aí quando acontece, porque vai acontecer, uma hora de repente acontece a mudança. O que acontece? Eu não estava preparado. Como você não estava preparado? Você achou que ia ser para sempre? Não, não é isso. Mas eu bem que queria. Tá, pode querer à vontade, mas não vai acontecer, não vai acontecer assim. Ah, mas isso é muito chato. Por que é assim? É assim. Assim é a natureza do universo. Ponto. Tem a história do Paçoca, né? Eu sempre conto essa história do Paçoca, que é muito boa. Que o Paçoca era o cachorro da filha da Glória Di, né? A professora Glória tem a Carol, né? A Carol é filha da professora Glória e tinha um Paçoca, né? E aí, muito tempo atrás, né? Agora ela está, inclusive, com filho já, mas muito tempo atrás ela ganhou Paçoca. E aí ela ficou tão contente com Paçoca. E aí, eu conto essa história porque a Glória Di conta em aula, né? Porque essa história não aconteceu comigo, mas a Glória Di conta em aula, então eu conto também. A Carol ficou tão feliz com Paçoca, tão apaixonada pelo Paçoca, você é tão maravilhoso, eu não sei o que eu vou fazer com você se você morrer. Ela falou isso. Alguma coisa assim, né? Mas no ímpeto, né? No ímpeto do amor, né? Da empolgação dela. E aí a Glória Dívora falou, não, pode parar. O cachorro vai morrer. Ponto. Vai começar com isso, a gente devolve o cachorro. Ah, não, tudo bem. E isso é tão incrível, né? Por quê? Porque é evidente que a gente vai pegar um cachorro, vai pegar um gato, sabendo que uma hora os bichinhos vão embora. É evidente que vão, né? Ah, mas isso é muito triste. Claro que é muito triste. Mas você não vai viver a experiência de viver com o bichinho durante anos de alegria, porque depois ele vai embora? Isso não é viver. Então você não vai viver a vida com nada porque uma hora vai acabar. Então, acabou de comer o bicho. É isso mesmo, Luna? O que você está comendo aí, cara? A Luna está aqui do lado. Né? Vocês conseguem ver a Luna? Não sei se dá pra ver. Tá só aqui no cantinho. Vou tirar minha água. Pronto. Ela tá caçando uma traça. Ah lá, vai pegar a traça. Bom que se anima. Então, é claro que uma hora vai embora, é evidente que vai uma hora embora. A gente espera que dure bastante, né? Mas o ponto é, e aí, pelo medo da dor, pelo medo de que vai acontecer alguma coisa, a gente vai evitar as experiências da vida? Isso não é viver, né? Quer dizer, a gente vem para essa vida para passar a vida inteira com medo de viver até a hora da nossa morte. E a gente passa a vida inteira com medo da morte. Isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não é para isso que a gente vem para cá. Não é para isso. A gente vem para cá para viver. Ah, mas se acontecer alguma coisa? Vai acontecer. Essa que é a graça, ué. Vai acontecer milhões de coisas, agradáveis e desagradáveis. Agora, congelar por causa do medo? Não, vamos embora, vamos fazer as coisas. A gente lida com o nosso medo. Não precisa acabar com o nosso medo, porque ele vai ficar. Tudo bem. Às vezes ele fica. Mas aí o que a gente faz? Né? A professora de astrologia da Lud sempre diz, né? Quando a gente tem um medo, o que a gente faz? Põe o medo embaixo do braço e vai com medo mesmo. Né? Vai, né? Cristina Figueiredo, maravilhosa. Vai com medo. Por que vai com medo? Porque você não vai deixar de viver a vida por causa de medo. Lida com o seu medo. Se tiver muito grande, você vai ter que usar instrumentos para apaziguar o medo, para poder olhar de uma outra maneira. Tudo certo. O medo a gente tem que lidar. Mas e se ele não for embora totalmente? Tudo bem, o medo tem uma função também. Vai com o medo, prestando atenção no medo, mas não congelado com o medo, né? Tá ela aí caçando uma traça. Tá a Luna caçando uma traça aí. Então, o medo congela a gente. Mas não precisa. A gente precisa poder ter a capacidade de, mesmo com o medo, viver a vida e enfrentar, e lidar e receber o novo. Por quê? Porque o novo é Shiva. Esse é Shiva. É por isso que Shiva ele tem dois aspectos básicos. Tem vários aspectos, mas a gente pode dividir em dois grupos de aspectos. Raudra
e Saumya. Saumya é são os aspectos agradáveis de Shiva. Ele aparece com um semblante agradável, super, né? Enfeitadinho, com os filhos, com a esposa. Olha só que agradável, que semblante agradável. Ele está ali sentado para meditar, com o olho meio aberto, meio fechado. Por que ele está com o olho meio aberto e meio fechado? Meio fechado porque ele está contemplando ali. Ele é um yogi, ele está meditando. E meio aberto por quê? Porque mesmo meditando ele está de olho nos devotos. Porque ele não vai esquecer dos devotos, né? Então ele está atento aos devotos. O que você está precisando aí? Ele vai lá e abençoa, né? Então meio aberto, meio fechado. Meio concentrado no absoluto. E meio atento ao universo, àquilo que ele tem que fazer. Tudo bem. Isso é um sábio também, né? Aqui é maravilhoso. Saumyam. São tão agradável. Mas tem um outro tipo de aspecto de Shiva que Raudra. São os aspectos terríveis. Shiva furioso, né, monstruoso, destruindo o ritual de Daksha, transformando em cinzas as cidades dos Asuras. Luna, você vai mexer na câmera? Luna tá atacadíssima hoje. Luna. É a traça, realmente. A Luna é toda quietinha no canto dela. De repente ela dá uma doida. A traça deixou ela assim. Enfim, então ajudou. Agora chegou a Cacau também. Vamos ver. Então, esse Shiva, aquele que é terrível, Raudra. Rudra é aquele que é o terrível, um dos nomes dele. Aquele que faz chorar. Rudra, terrível. Aquele que é o próprio tempo, que tudo dissolve, que tudo consome. As grandes tempestades, não é à toa que ele está associado com as tempestades das monções, que vêm, alagam tudo, sobe a água toda, inunda tudo. Terrível, com os trovões e raios. Apavorante, as pessoas ficam apavoradas. Mas esse é Rudra? Esse é Shiva? Esse é Shiva. Claro que é Shiva. Do ponto de vista daquele que está apavorado com as mudanças, é evidente que a gente vai ficar apavorado. É evidente que ele tem uma cara terrível. Porque as mudanças têm essas duas faces. Aquilo que é agradável, que é maravilhoso, porque a gente não quer mais a situação como está. Não está uma situação terrível, eu quero que mude. Está um inverno horroroso, eu prefiro o sol. Ai, uma hora acaba. Shiva, vai acabar. Claro que vai. Ai, que bom, Saumya. Porque agora acabou o inverno, está chegando agora a primavera, que é maravilhosa. E quando está acabando, acabou o outono, está passando o outono, agora vai vir o inverno. Terrível. Então depende do quê? É a mesma mudança. A mudança da estação é a mudança da estação. A mudança do inverno para o outono, do inverno para a primavera. E a mudança do outono para o inverno, vamos nem colocar verão para o outono, não, porque verão para o outono até que é agradável. Mas é porque eu estou falando do ponto de vista aqui de Lisboa, né, de Portugal. Carioca aqui em Portugal, a gente vai falar muito bem do verão, vai falar muito bem da primavera e do outono, mas do inverno, difícil. Dificílimo lidar com o inverno quando a gente é carioca, né? Porque no Rio de Janeiro a gente não tem um inverno, convenhamos. Aquilo ali não é um inverno, né? Aquilo ali bateu uma brisa, ficou fresquinho, 4 dias de médio, né? 20 graus, a gente bate os dentes, né? Aqui não, aqui é diferente. E a gente está feliz aqui, porque um pouquinho mais para o norte já complica, né? Eduardo que diga, Aveiro já muda as coisas. Porto já fica mais difícil. Vai para cima então, vai lá para Irlanda, Noruega para ver, Alemanha, tamo bem. Mas pra gente o inverno é muito difícil, né? Então, que maravilhoso quando acaba o inverno. Aí a mudança do inverno para a primavera é o quê? Saumyam, agradável. E a mudança do outono para o inverno? É Rudra? A mudança da estação não tem face. Por que uma é agradável e outra é desagradável? Uma é maravilhosa, outra é terrível. Depende do que eu acho. A mudança não tem nada a ver com isso. Você acha que a estação do ano está preocupado com o que eu acho dela? Zero preocupação. As mudanças acontecem. Algumas são maravilhosas, outras são terríveis. Para quem? Para mim. Aí eu vou olhar então para Shiva, para as mudanças, como maravilhosas ou terríveis. Mas elas não têm face maravilhosa e terrível. É a maneira como eu vejo. Eu divido o mundo em dois, o maravilhoso e o terrível. E aí me prendo nessas ideias. E aí eu quero o maravilhoso perto de mim e eu quero o terrível longe. E passo a vida inteira tentando mudar o universo para ele ficar só maravilhoso. E destruir, eliminar ali, se afastar do terrível. Isso não é prático, isso não vai acontecer. E esse é que é o problema? Isso é fruto de um apego. O apego por aquilo que eu gosto perto de mim e aquilo que eu não gosto longe de mim. Então essa visão de Shiva como agradável e desagradável é maravilhosa. A tradição nos traz essa imagem. Por quê? Porque a gente vai ter coisas maravilhosas e terríveis no mundo. Mas isso tem a ver comigo. Não tem a ver com o universo é o universo.
Então as mudanças, quando chegam, elas podem ser maravilhosas ou terríveis, mas se eu consigo entender que a mudança é Shiva, eu vou entender então que não importa a mudança, ela vai ser auspiciosa. Isso que significa Shivam. Shiva significa aquele que é auspicioso. Qualquer mudança é auspiciosa, sendo agradável ou desagradável, se eu entendo que a mudança é Shiva. E aí, portanto, pode ter a face terrível ou a face maravilhosa. Eu vou fazer devoção mesmo assim. Por quê? Porque não me assusta. O Rudra, que é terrível, ele é terrível, tudo bem. Mas ainda assim eu reconheço Shiva ali. Porque Rudra é Shiva. Então, eu posso apreciar. E aí a gente sai da ideia de Shiva como sendo somente uma deidade associada com a mudança. O que é a mudança? O que é a transformação? As mudanças, elas vêm como parte da vida, como parte do universo. Quem decide a mudança? Eu decido a ação que eu posso fazer. Isso eu vou lá e faço. Mas eu não decido a mudança que vai acontecer. Eu não decido. Mesmo que eu diga, eu quero pegar essa garrafa e vou colocar ela para o outro lado. Isso é uma mudança. E eu tenho uma escolha da minha parte. A ação. Eu estou fazendo uma mudança de um lado para o outro. Tem uma ação. Mas a minha ação podia falhar no meio do caminho, vai saber. Eu podia pegar a garrafa e de repente a minha mão, sei lá, de repente deu uma cãibra, a garrafa cai no meio. Aí não consegui fazer a mudança que eu queria. Não conseguiu. A mudança em si, ela é o quê? A mudança, ela é o resultado das várias ações. As ações eu escolho, mas os resultados das ações a gente não escolhe. Os resultados das ações acontecem como fruto de uma ordem cósmica, que a gente chama de Ishvara. Quem é Ishvara? Ishvara é Shiva, Shivam, aquele que é auspicioso. Quem é, afinal de contas, Shiva? Shiva é essa ordem cósmica, o todo que governa o universo inteiro e mantém tudo funcionando. Quando as mudanças vão vindo uma atrás das outras, elas vêm como? Elas vêm de acordo com uma ordem, que não depende de mim, não sou eu que escolho. Mas existe uma coerência, existe uma relação de causa e efeito ali, um funcionamento cósmico. Esse funcionamento cósmico, Shivam, é auspicioso. Esse é Shiva. E aí eu posso reconhecer Shiva de uma maneira maior. Shiva não é simplesmente a mudança na vida. Ele é a ordem cósmica na forma das minhas mudanças, na forma das situações que vêm e vão o tempo todo. Isso sim é Shiva muito maior. Shiva é essa ordem cósmica, portanto, que está na forma do universo inteiro em constante transformação. Todo o universo é como se fosse o corpo de Shiva. Não é à toa que Shiva está associado ao número 11, né? 11 é o número de Shiva, por vários motivos. Mas os Vedas falam que a Cordilheira dos Himalaias, né? Himalaya em sânscrito, né? Himalaia como a gente fala. A Cordilheira do Himalaia, ela é como a coluna vertebral do universo. Por quê? Porque é uma cordilheira de montanhas, firme, estável. Realmente, a nossa coluna vertebral é o que mantém a gente em pé. Se a gente senta, a gente ficar sentado ali, é o que mantém a gente firme ali, é a nossa coluna. Sem coluna, a gente caía no chão, né? Então, a gente tem uma base firme, com uma coluna sólida, apontando a nossa cabeça para o alto, como uma montanha, né? A gente tem como fosse um triângulo mesmo, é como fosse um triângulo. O triângulo é símbolo de Shiva, não é à toa, né? Representa uma montanha também. Quando a gente está sentado para meditar, firme como uma montanha, a gente está ali imóvel e ao mesmo tempo com a cabeça no ponto mais alto. Cacau, sai daí, cara. O que você está fazendo? Ai, Cacau. Não vai ter condição, não. Elas estão enlouquecidas com a traça e vão derrubar as coisas aqui. Vamos ver. Daqui a pouco eu tiro elas. Se elas perturbarem mais, eu tiro. Enfim. Então, quando a gente está sentado com a coluna vertebral ereta, a gente está ali como se fosse estabelecido numa montanha. A gente é a montanha. Então, a cordilheira das montanhas, qualquer montanha, na verdade é porque a Índia, a
cordilheira da Índia é o Himalaia, né? Mas qualquer montanha representa a coluna vertebral do universo inteiro, a coluna vertebral de Shiva, que tem o corpo cósmico, portanto. E é interessante porque é dito que essa coluna tem 33 picos. O que são os 33 picos? Na verdade são as vértebras, né? A gente tem as vértebras. E aí o que acontece? 33 é 11 vezes 3, 11 é o número de Shiva, e 3 são os 3 mundos. Então, na verdade é uma coluna vertebral que cruza o universo inteiro, é o eixo do mundo, o mundo inteiro gira em torno desse eixo. Esse eixo, Shivam, é Shiva, né? E aí então tem toda uma associação também de Shiva com as montanhas, com aquilo que é o mais alto, com aquilo que é o mais importante, é simbólico, né? Então Shiva é essa ordem cósmica que mantém todo o universo funcionando, girando, em constante movimento. Não é à toa que ele aparece como Shiva Nataraja. Nataraja acabei não colocando no curso dessa vez, mas para um outro, quem sabe. Nataraja é o rei dos dançarinos. Nataraja é o rei dos dançarinos. Shiva dançando a dança cósmica. E aí os cabelos esvoaçantes, né? Uma labareda de fogo atrás dele. E ele tocando a música ao mesmo tempo que ele dança. É ele que toca a música e ele que dança ao mesmo tempo. O que está dançando? O universo inteiro está dançando. E não é que o universo esteja dançando de acordo com a música de Shiva. Shiva toca a música e ele mesmo dança. O universo inteiro em constante transformação é Shiva mudando, é Shiva dançando. Isso é a dança cósmica. O universo inteiro está ali em polvorosa, é Shiva dançando. E a ordem cósmica é a sinfonia de Shiva. Então, esse é Shiva, a ordem cósmica mantendo tudo funcionando, né? Dançando constantemente. Por isso que é dito, escute a melodia de Shiva. E aí reconhece qual é o seu lugar nessa dança cósmica. Vai lá e dança junto com Shiva, né? Faça aquilo que deve ser feito por você, o seu dharma, aquilo que te cabe. É Shivam, é auspicioso, é a dança cósmica de Shiva. Você vai lá e contribui. Então na Índia a gente tem Shiva como Ishvara, naturalmente. Ele é Ishvara. E aí os vários templos vão retratar exatamente isso. Tem uma sequência de templos que é muito incrível, né? Na verdade tem dois tipos de templos, né, de Shiva que são muito conhecidos, né? Primeiro são os circuitos que também tem isso. Quando a gente vai para a Índia e tem os templos, você tem um templo só já basta, é maravilhoso, mas aí você tem templos que se falam, né, que estão associados de alguma maneira. E aí você tem um grupo de templos que tem a ver com aquele tema ali. E aí você tem esse circuito de templos. O que é o circuito? Você vai fazer peregrinação, você não vai num templo só, você vai nesses templos todos aqui. É um circuito de peregrinação, né? Você vai lá e passa nesse circuito. Ai, que legal. Então você tem grupos de templos que têm ligação um com o outro e aí formam grupos específicos de templos para poder fazer esses percursos de peregrinação. Um que é muito famoso ligado a Shiva são os 12 Jyotirlingas. São 12 templos de Shiva, que são os mais famosos e mais importantes templos de Shiva da Índia. São os 12 templos mais importantes de Shiva. E aí todos eles, Shiva é representado como uma Shivalinga, que é o mais comum, mas nesses 12 são Shivalingas especiais, que estão associados a histórias especiais de Shiva. E aí 12 Jyotirlingas. Um desses templos é o templo de Kedarnath, que eu falei mais cedo, lá no alto do Himalaia, né? Que tem essa pedra incrustada ali no chão, é um dos 12 Jyotirlingas. Então dá para fazer, só que leva tempo. 12 Jyotirlingas, os templos dos 12 Jyotirlingas não é muito fácil, porque está espalhado pela Índia toda. É mais fácil fazer circuitos menores, né? Então você pode fazer, por exemplo, esse outro circuito que é muito interessante do sul da Índia, que é Panchabhuta Sthala. São 5 templos de Shiva no sul da Índia, cada um deles Shiva na forma de um dos 5 elementos. Então Shiva na forma dos 5 elementos. Shiva na forma da terra, Shiva na forma da água, Shiva na forma do fogo, na forma do ar, na forma do espaço. E aí você faz o circuito de Shiva na forma dos 5 elementos. Reconhece Shiva como cada um dos 5 elementos. E quando você reconhece Shiva como os 5 elementos, o que você está querendo dizer com isso? Os Vedas falam que todo o universo é constituído de uma combinação de 5 elementos. Se Shiva está na forma dos 5 elementos, o universo inteiro é Shiva, porque o universo inteiro é uma combinação de 5 elementos, cada um desses elementos é somente Shiva. Então o universo inteiro é Shiva.
nada além disso. E a combinação dos 5 elementos e a mudança constante de um para o outro, é Shiva em constante transformação, está dançando ali, é a dança de Shiva. Então, é muito interessante esse tempo, esses 5 tempos são maravilhosos. Quem vai na Índia, eu recomendo muito que faça, no sul da Índia, né? É incrível, realmente incrível, né? Shiva na forma da terra, é uma Shiva Linga de areia, né? Então, na forma da terra, literalmente na forma da terra. E aí não tem como fazer abhisheka. Abhisheka é o banho ritualístico, né? Você não pode dar banho, se você der banho, derrete, não pode. Então, é uma Shiva Linga que você não pode dar banho, uma Shiva Linga de areia, né? A Shiva Linga da Shiva na forma do elemento água, não é uma Shiva Linga de água, a Shiva Linga é de pedra, mas ela fica embaixo da terra e fica minando água do subsolo, fica brotando água ali. Na época das monções, sobe a água, alaga o templo todo. A Shiva Linga fica embaixo da água, ninguém visita o templo. Quando baixa, aí então fica minando, sempre está com água no chão, né? Então quem é Shiva ali? Shiva não está representado meramente pela Shiva Linga. Shiva é a água que está ali, né? Então se reconhece como a água. Shiva na forma do fogo. Na forma do fogo, uma Shiva Linga de pedra brilhante, com várias chamas em volta, brilhando. E aí brilha, a pedra brilha, né? Realmente é incrível. Você sente calor dentro do templo. É uma coisa inacreditável. Cada um dos templos, você sente o elemento. Realmente incrível. O templo da água é agitado, emocionalmente agitado, porque a água está ali revolvendo, internamente você sente, né? Templo de Shiva na forma do ar, esse é maravilhoso. Tem uma Shiva Linga lá no alto, né? Sobe assim a escada, tem a Shiva Linga lá no alto, mas é tudo fechado, tudo fechado. E mesmo assim tem várias lamparinas em volta, balançando no vento. Que vento é esse que está balançando? Bate um vento, sabe-se lá da onde, mas está balançando ali, indicando que o vento está correndo. E, portanto, Shiva na forma do vento. E aí Shiva na forma do espaço. Esse é o mais incrível. O Shiva na forma do espaço é o templo de Chidambaram, é o templo de Nataraja, o templo original de Nataraja é o templo de Shiva em Chidambaram. E aí é incrível, porque você vê a escultura original de Shiva Nataraja, enorme, mais alto que uma pessoa, no alto de um palco, né, um templo diferente, parece um palco, e lá em cima tem Shiva Nataraja. E aí você sobe no palco, né, nesse palco, esse palanque parece um palco, tá Shiva dançando ali. Só que ele não está no meio. Isso aqui é o mais incrível, ele não está no meio do palco, ele está torto. Por que ele não está no meio? Porque Nataraja não é a deidade principal, não é a Murti principal do templo. Ela é secundária. Como assim secundária? Cadê Shiva então? Se Shiva não é principalmente o Nataraja que está ali, qual é a deidade principal do templo de Chidambaram? Esse é o segredo de Chidambaram. Do lado, atrás de uma grade, tem uma guirlanda pendurada com uma lamparina, sem nenhuma Murti física. Ali é a deidade principal, é o espaço. Shiva na forma do espaço. Você não vê, o espaço não tem como ver. Então tá ali. Só que só aqueles que conseguem enxergar, que sabem o segredo de Chidambaram, reconhecem Shiva na forma do espaço. E aí fazem saudação para Nataraja, mas vão ali no espaço e fazem a saudação principal. Por quê? Porque as formas iludem a gente. A gente olha para o Nataraja, que é maravilhoso mesmo. Só que a gente se perde nessa dança cósmica e deixa de reconhecer quem é Shiva. E aí a gente dá o passo seguinte. Shiva está na forma dos 5 elementos. Todas as formas, o universo inteiro em constante transformação. Isso é Shiva. Shivão, auspicioso. Mas a natureza de Shiva não é a transformação. Não é os 5 elementos, não é o universo. Quem é Shiva? Shiva é aquele que está escondido por detrás disso tudo. Esse é Shiva. Aquele que é o mais auspicioso. O que é a auspiciosidade? O que a gente diz que é um momento auspicioso na nossa vida? Muito auspicioso é um momento que é benéfico. É um momento de grande felicidade. É um momento de satisfação, de paz. Ananda. É um momento de plenitude. Isso é auspicioso. Então Shiva ele não é auspicioso. Ele é a auspiciosidade. Porque a auspiciosidade é a Ananda, é a própria plenitude. A plenitude, para ser plenitude, ela não tem nem início nem fim. Porque se ela tiver início e fim, ela não é plena. A plenitude é completa, é ilimitada. Não tem nem início e não tem fim. Ela não tem uma forma definida. Se ela tiver uma forma definida, ela não é o resto. Não é o resto, não é plenitude. Plenitude é tudo. Portanto, ela é livre de forma.
A plenitude, ela é Ananda. A plenitude, ela na verdade tá na forma da natureza da felicidade. Que na verdade a gente vai dizer, na hora da felicidade, o que a gente experiencia? A gente experiencia uma paz, a gente experiencia um estar bem comigo mesmo, uma completude. Isso é Ananda, isso é Shivam. Shiva é essa plenitude, que na verdade permeia o universo inteiro. Parece que a felicidade vem e vai. A felicidade não vem e vai. A sua experiência de felicidade vem e vai. Porque a experiência é experiência. É estado. Estado muda. Mas a natureza de felicidade, que é a Ananda, permanece constantemente. Esse é Shiva. Na forma dos 5 elementos, na forma das mudanças, na forma da felicidade. Mas não tem forma alguma, fundamentalmente. Esse é a Ananda. Tem uma história de Shiva em que tem um devoto que resolve fazer muita disciplina para Shiva. Ele faz muita disciplina, muita disciplina, muita disciplina, até que aparece Shiva para ele. E aí, você fez tanta disciplina para mim, e aí então você é um grande devoto, né? Eu estou muito satisfeito, porque você pensou tanto em mim. Então você pode pedir o que você quiser, eu vou conceder para você uma bênção, por causa dessa sua devoção. O que você deseja? E aí ele diz, eu quero a felicidade. Tá bom. Mas você quer a felicidade de dia ou de noite? Eu quero a felicidade independente de ser dia ou noite. Quero a felicidade. Tá bom. Mas você quer a felicidade na terra ou no céu? Eu quero a felicidade independente de estar na terra ou no céu. Né? Você quer a felicidade na saúde ou na doença? Aí parece até casamento, né? Na saúde ou na doença. Mas aqui tem um truque. Aqui tem um truque, né? Um cuidado. Você quer na saúde ou na doença? Aí ele vai dizer, não, mas eu não quero ficar doente, eu quero felicidade na saúde. Não, mas ninguém falou que você não vai ficar doente. Então, quando você estiver doente, você não vai ficar feliz. Né? Olha só a pegadinha, não pode. Eu quero a felicidade na saúde ou na doença? Eu quero a felicidade independente da saúde ou da doença. Porque doente, uma hora a gente vai ficar. E daí? A gente vai ficar triste por causa disso? Não, eu quero a felicidade até na doença. Se por acaso eu ficar doente, prefiro ficar saudável. Mas, eventualmente, sem saúde, ainda assim felicidade. É isso que eu quero. Tá bom. E aí Shiva vai colocando várias condições possíveis no mundo. Felicidade de uma maneira ou de outra. Eu quero felicidade de qualquer maneira, independente do estado, independente de condição, felicidade. Eu quero felicidade incondicional. Não depende de nada. É isso que eu quero. E aí Shiva vira para ele e fala, ora, mas meu amigo, isso aí, essa felicidade não existe no mundo. No mundo a felicidade sempre vem e vai, ela é condicional. O que você quer é uma felicidade que não é desse mundo. O que você quer sou eu. Eu sou essa felicidade que você está buscando. E aí o devoto vira e fala, pois então é isso que eu quero você. E aí Shiva vira e fala, então eu dou a mim mesmo a você. E aí como é que ele dá a si mesmo pro devoto? Senta que eu vou te contar um segredo. E aí ele ensina Vedanta pro garoto, né? Pro discípulo. É a história com o garoto, é um discípulo. Ele ensina Vedanta. O que Vedanta vai ensinar? Essa felicidade que você busca no mundo, que você busca, que é incondicional, que não tem início, que não tem fim, é a Ananda, que é plena, que é a minha natureza. Essa natureza é a natureza do indivíduo também, essa é a sua natureza. Não tem diferença nenhuma entre Shiva e eu, não tem diferença. Por isso que a gente diz aquela frase famosa que é Soham, Saha Aham. Saha, ele, aquele, Aham, sou eu. Ou, especificamente, Shivoham, Shivaha Aham. Shiva sou eu, não tem diferença. Esse é o auspicioso. Porque Shiva é a Ananda, é essa plenitude. Essa plenitude que é pura existência, não tem início, não tem fim. Que é Chit, que é consciência, pura consciência. Por isso que está na forma desse indivíduo também. Eu que sou um ser consciente, eu não sou um ser consciente, eu sou um ser que é consciência. Eu sou a existência que é consciência. E que é eterno, livre de limitação. Esse é o ensinamento. Esse é Shiva. Essa pura consciência que brilha no coração de todos os seres. Esse é o objetivo. Reconhecer que Shiva sou eu. E como é que eu posso descobrir que Shiva sou eu? Através do autoconhecimento, que também é Shiva. Shiva, ele é o autoconhecimento por quê? Porque o autoconhecimento que revela a minha natureza é aquilo que destrói a ignorância. E quem é o destruidor? O destruidor é Shiva. Shiva
é jnana, o conhecimento que destrói a ignorância. E é por isso que ele está na forma do primeiro mestre, Dakshinamurti aqui atrás. Shiva na forma do primeiro mestre. Por que ele é o primeiro mestre? Não é porque ele é alguém que ensinou para outra pessoa, é porque ele é o próprio conhecimento. É claro que ele é o primeiro mestre. Ele é o conhecimento, ele é o puro conhecimento. Através desse conhecimento, eu descubro a natureza livre de limitação do indivíduo, que é nada além de Shiva. Essa é a questão. Então, Shiva, a natureza de Shiva é essa. Essa identidade tem que ser reconhecida. Então, e aí sim, a pessoa se reconhece como livre de limitação e eterno, apesar das mudanças, apesar do fim, apesar do tempo. Tudo isso é Shiva. Shiva aparece como Kala Bhairava, o poder de transformação do tempo, aquele que tudo consome. Tudo bem, mas ele é mais do que o tempo. Ele é chamado Trikalagni Kala. É o tempo que destrói o próprio tempo. Ele é o tempo do tempo. Né? Porque o tempo é aquilo que consome tudo. Nada escapa do tempo. Mas e o tempo? O tempo escapa? Nem o tempo escapa. Do quê? De Shiva. Porque Shiva é aquele que consome até mesmo o tempo. Ele está além do tempo. O tempo vai embora, mas Shiva permanece. Na luz dessa visão, à luz dessa visão, nem o tempo é um problema. Eu estou além do tempo. Então, o fim não é um problema, a morte não é um problema, a destruição não é um problema, a mudança não é um problema, porque na verdade eu não estou sujeito a nada disso. Eu sou Shiva. Eu estou além de tudo isso. Tudo bem? Boa. Então, a gente tem 3 níveis aqui, né, de Shiva. Shiva como uma deidade, vai aparecer como uma deidade. E aí, como uma deidade, a gente vai poder meditar na forma, vai poder entender o que significa a transformação, vai poder entender as disciplinas de yoga e as disciplinas do autoconhecimento, estudo de Vedanta, tudo isso é Shiva, está associado a Shiva. As histórias de Shiva, Shiva como uma deidade. Dentro de um rol de várias deidades, a gente tem Shiva. Mas a gente vai ver que, na verdade, tem um nível mais profundo. Quem é Shiva? Shiva, na verdade, não é uma deidade no meio de várias deidades. Shiva é Ishvara, é o todo. Na verdade, é o divino. O divino, na verdade, são todas as deidades. Todas as deidades são nada além do mesmo divino, Ishvara. E, portanto, Shiva é Ishvara. E a gente pode ir mais profundamente ainda, para além de Ishvara. Shiva é esse ser livre de limitação, que é a própria plenitude, que é aquilo que eu busco, é a minha natureza, assim tem que ser reconhecido. Esse ensinamento, a gente aprende em Vedanta, é retratado, é refletido nas várias histórias da mitologia hindu e dos símbolos também. Né? Então a ideia é que a gente possa ver, nas próximas aulas, a gente vai ver 3 histórias de Shiva, 3 grandes histórias de Shiva, tem milhares de histórias, eu selecionei 3 que são histórias interessantes para a gente poder ver. Né? O casamento de Shiva e Parvati, que é uma história muito famosa, muito conhecida. Gajasura Samhara, né? Algumas histórias têm nomes. Gajasura Samhara, Samhara é a destruição de Gajasura, é um Asura. Né? Então, Shiva destrói, ele derrota um Asura que é chamado Gajasura. Gaja é um elefante, então ele tem a forma de um elefante. E essa é uma das histórias terríveis de Shiva. Terríveis por quê? Porque é impactante. Né? Ele não só mata o Asura, derrota o Asura, como ele tira a pele do elefante e veste a própria pele do elefante. E isso é uma imagem muito comum que aparece em vários templos, ele vestindo a pele do elefante. E aí é uma cena chocante, porque você está vendo a pele do elefante por dentro e ele, que coisa horrível, né? Como que Shiva... É impressionante, é impactante, né? Mas impressiona e tem um significado muito bonito. Né? Então, Gajasura Samhara é uma história que realmente é encantadora, o significado é muito interessante, a gente vai ver. E por fim, Mrityunjaya, a história de Mrityunjaya. Mrityunjaya é um dos nomes de Shiva, aquele que vence a morte. Né? No caso é a deidade, Yama Dharmaraja, é o senhor da morte. Né? Então tem essa história que também é muito famosa e muito incrível, que Shiva vence a morte e recebe esse título Mrityunjaya. Todas elas, naturalmente, vão ensinar o ensinamento de que Shivoham, Shiva sou eu, em última instância. E como eu posso obter esse autoconhecimento numa vida de Yoga e Vedanta. É isso que as histórias retratam. Tá? As histórias, na verdade, a gente sempre diz, né? A história em si, se a gente não tem nenhum entendimento sobre o que está acontecendo na história, das duas uma,
Ou a gente vai ficar muito confuso e não vai entender nada e vai achar uma birutice e nunca mais vai ouvir a história. Pode acontecer. Né? Você não se conecta, porque não faz sentido nenhum, deixa pra lá. Ninguém precisa gostar das histórias. Né? Ou então elas vão tocar a gente de alguma maneira, em algum grau que a gente não entende bem, mas é encantador, emocionalmente me toca e aí me inspira. Não sei exatamente como. Isso é o poder das histórias, os mitos fazem isso. De alguma maneira bate em mim e eu não consigo entender, porque eu não tenho significado claro para mim. Mas ele bate de uma maneira incrível. E aí, ok, vou escutar mais. Das duas, uma. Ou a pessoa não vai fazer contato e vai embora, ou então ela vai ter uma conexão e vai querer mais, e vai ouvir mais. E aquilo mexe com ela, ela não sabe como. As histórias nunca vão revelar o ensinamento de Vedanta por si mesmas. E isso é que é o importante. Só de ouvir uma história, a pessoa não vai sair sábia. A história vai me tocar, mas eu não consigo entender, eu não consigo acessar o que é a história de fato. Porque eu não consigo elaborar. A história ela vai ser realmente entendida quando alguém explica. E a explicação vai refletir o ensinamento de Vedanta. E quando ela reflete o ensinamento de Vedanta, aí ela se torna um instrumento de nididhyasana, de contemplação na natureza do eu. Então, esse é o objetivo último dos mitos e dos símbolos. Eles servem, dentro da tradição védica, lógico, eles servem para a gente poder meditar no ensinamento que eu já estudei. Eu já estudei. Agora eu vejo de uma outra maneira, eu contemplo de uma outra maneira, e aquilo encaixa de uma outra maneira porque a história é lúdica. E aí, que coisa incrível. E aí eu escuto a história, ela bate diferente. Porque ela mexe num grau que é inconsciente, mas num outro grau eu consigo entender o que está acontecendo e aí eu aprofundo na meditação. Vira um instrumento de meditação. Então as histórias em si, elas nunca vão sozinhas revelar o ensinamento de Vedanta, mas uma vez com o ensinamento de Vedanta, elas refletem esse ensinamento e a gente medita nelas. É uma ótima maneira da gente poder contemplar. Esse é o objetivo no final das contas. Sempre é esse o objetivo na nossa tradição. Tudo bem? E aí sim, a gente vai entender como que esse Shiva, nas várias histórias, vai representar várias coisas de várias maneiras. Mas em última instância ele é o Atma, sou eu mesmo. Como que ele vai representar esse Atma? Como ele vai representar esse eu que é livre de limitação? De várias maneiras diferentes, as histórias vão nos ensinando sobre nós mesmos e o mundo, sobre Shiva, que é auspicioso. Certo? Muito bem. Então, esse vai ser o objetivo do nosso curso. Quem tiver interesse será muito bem-vindo. Depois eu vou mandar um e-mail também com as orientações. E aí, seguimos. Tá? Dia 15 também vai ser Mahashivaratri, esse ano de 2026, todo ano muda, né? Quem tiver interesse, para continuar no curso, a pessoa realmente tem que se inscrever no curso, paga a mensalidade e segue. Mas para a celebração do dia 15 é aberto, né? Então é gratuito. Quem tiver interesse também será muito bem-vindo. Vai ter um Arati para Shiva, a gente vai falar sobre Mahashivaratri, Glória de eu. Vão ter alguns bhajans, a Nanda vai tocar alguns bhajans também. E o Fábio, que está fazendo as pujas do Vijay Mandir, vai fazer um Arati para Shiva. Tá? Então serão muito bem-vindos. Eduardo mencionou aqui, a mudança dói, mas também é renovação, pois é. O próprio universo é formado de estrelas nascendo em supernova e buracos negros devorando o universo em constante mudança. Exatamente. Né? E isso aqui é a coisa mais incrível, porque do pequeno para o cósmico, a gente tem a mesma ordem cósmica, que é Shiva. E isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é realmente incrível. Só que as mudanças no mundo, às vezes, são terríveis. Mas muitas mudanças no mundo são maravilhosas. Aí a gente fica, ai que lindo, né? Aí tudo bem mudar, olha que lindo, de repente estava chovendo, agora apareceu o sol, apareceu um arco-íris, ai que maravilhoso, ai Shiva. Isso é maravilhoso. Por que a gente não encara todas as mudanças como Shiva? É muito mais fácil encarar as mudanças agradáveis como Shiva, muito mais difícil encarar as mudanças difíceis como Shiva, mas é Shiva também. A mesma chuva que trouxe um arco-íris maravilhoso, lá de repente passando ali para dentro, né, para o continente ali, vai entrando mais, destrói uma cidade inteira, que terrível! Aí não é Shiva? Claro que é Shiva, claro que é. São aspectos agradáveis e aspectos terríveis, mas fazem parte da ordem cósmica, que a gente pode apreciar mesmo assim, mesmo com todo o cuidado humano, mesmo com toda a tristeza envolvida. Você não vai deixar de ter empatia por aqueles que sofreram uma tragédia, que é uma mudança terrível, claro que sim. Mas a gente pode apreciar que existe uma ordem. E que ela vai ser isso, a vida é assim, vai ter milhares de coisas. Né?
Você falou do buraco negro, é muito interessante porque, cosmicamente, sem dúvida, a gente vê as supernovas, as galáxias, colisão de galáxias, é uma coisa incrível. Parece um evento catastrófico, leva milhões, milhões, bilhões de anos para acontecer. Uma galáxia entrando na outra e deformando a outra. E aí o que acontece? Ai, deve ter sido um evento cataclismático. Nada, é tanta distância que as estrelas praticamente não se encontram. Elas passam uma dentro da... Na galáxia passa uma dentro da outra sem se encostar praticamente. Mas parece uma coisa terrível, né? É impressionante. E aí a gente vai para o micro também, né? Que eu não falei aqui, mas que é a mesma coisa. Física quântica, a quantidade de partícula que vem e vai e surge do nada. Não é do nada, mas você não está vendo, né? E aí, lembrando do Nataraj, vale a pena mencionar, sempre que eu conto a história de Nataraj eu menciono isso, né? Porque é maravilhoso. A física quântica é uma coisa de doido, né? É dito que ninguém entende a física quântica. Talvez os fundadores lá, né, os primeiros físicos quânticos, talvez eles tivessem algum entendimento real. Mas ninguém entende de fato. Os cientistas, os físicos hoje em dia, o que eles dizem? A gente sabe operar. A gente sabe física quântica, mas o que está acontecendo de fato? Não tem como interpretar. Eles definiram, chegaram a um consenso. Nós vamos interpretar que é isso que está acontecendo. Porque a gente precisa de uma interpretação. O ser humano precisa interpretar as coisas. Mas física quântica é um modelo matemático que funciona. E aí simplesmente é lindo, né? Mas para você poder descrever física quântica, para entender física quântica, é uma relação matemática, são funções de onda que você vai vendo funcionando, né? E aí você vai lá no experimento e vê as consequências. Ah, aconteceu alguma coisa, teve colisão de partículas, apareceram partículas aí que não estavam aí. E agora? Teve um acréscimo de massa, a energia se converteu em massa, a massa converteu em energia, tá. Mas e aí, o elétron é uma partícula ou é uma onda? Não, ela é ao mesmo tempo partícula e onda. E lá vai você tentando explicar e funciona. Mas o que está acontecendo de fato? Ninguém tem noção, porque não tem como interpretar, né? São interpretações. É muito incrível a física quântica. E aí, quando eles estavam fazendo, até hoje fazem, né, os bombardeamentos de partícula, né, e começaram a ver na prática o que a teoria estava dizendo, que realmente você pode transformar, a energia pode ser convertida em matéria, e a matéria sendo convertida em energia, que foi uma quebra de paradigma inacreditável, né? E aí no acelerador de partículas você pega lá, bombardeia lá os elétrons e os prótons, etc. lá, um contra o outro, e você vê a criação da matéria. Brum, partículas surgindo e depois desaparecendo também. Isso é incrível. E aí, lá no CERN, né, no acelerador de partículas, é o mais famoso, o CERN, lá na Suíça, né? Os físicos, eles não sabiam como descrever aquilo que era tão incrível. Como é que você coloca em palavras aquilo que era maravilhoso? Você vê na sua frente ali o universo pulsando, se renovando, se construindo, sendo criado e dissolvido na sua frente. E aí o que eles fizeram? Colocaram na frente do CERN, tá até hoje, uma grande imagem de Shiva Nataraja, porque é a melhor coisa que eles podem fazer para definir o que eles estavam vendo. A dança cósmica do universo, era isso que eles estavam vendo, né? Quer dizer, eles não eram nem hindus necessariamente, né? Eram físicos. Mas é o poder do mito, é tão incrível, que a única maneira que eles tinham de descrever o que eles estavam vendo era contemplando Shiva Nataraja. Tá ali, ele dançando, a dança cósmica acontecendo ali, da criação e da destruição do universo. Era isso que eles estavam vendo. Como é que você pode ser um físico e não ser um devoto? Na verdade, todo físico de verdade é um devoto, só que não sabe. Porque acha que ser devoto é outra coisa. Não, se você é capaz de apreciar a grandeza desse universo, você é um devoto. Isso é Shiva. Você apreciar essa grandeza, isso é Shiva. O que você vai experienciar no momento de apreciação? Ananda, a natureza de Ananda, a plenitude. Na forma daquela maravilha que você está experienciando, na forma da ordem cósmica, que é Shiva também. Então, realmente, né, quando a gente fala de mudança, não tem como não pensar. Do micro para o cósmico, é só Shiva dançando, e dançando, e dançando. Então, pense assim, quando tiver mudanças na sua vida, agradáveis e desagradáveis, é Shiva. Dança junto, dança junto, dança junto. Isso facilita, né? Então ele abençoa. Certo? Muito bem. Então paramos por aqui e seguimos então na próxima aula. Quem tiver interesse será muito bem-vindo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om.